Olá, turma, boa noite, ó. Bom dia a todos. Boa noite. Deve ser o sono ainda, fazendo aqui dormir. Comédia, viu, galera? Boa noite, foi ótimo. Enfim, né? Diz aí a psicologia que é um ato falho. Deixa eu ver aqui. Oi, Juliana, bom dia. Maria Clara, bom dia. A Suiane, o Jean, show de bola. O Igor. Fala, Samuel, bom dia. Laura, bom dia. Serino. O Cauã, bom dia. O Cauã nem me chamou de lindo hoje, poxa vida. O Igor, assim de saúde. Assim de saúde. Assim de saúde. Eu acho que ele tá bem com saúde, né, Igor? Deve ser. O Breno, bom dia. Aí essa figurinha do Breno eu não faço a ideia do que é. Ele já até botou. Peraí, eu acho que é o bichinho fazendo assim, né? Um olhinho fazendo assim, só pode. Aí, acho que ela até já botou, até acho que eu já disse isso. A Marraiana, bom dia. Rodrigo, show de bola. Antônio Neto, bom dia, linda. Agora não é mais o Cauã que tá me chamando de linda, é o Antônio Neto. Que vocês são amigos desde criança. Que o Antônio Neto negou, não foi? O povo engraçado. Bom dia, Mário Eduardo. Falo por ele, pronto, é porque vocês são amigos desde criança. Aí, o Cauã, eu e o Antônio Neto. Aí ele, o Antônio Neto, né? Nem te conheço. Aí o Cauã, achei que já estava óbvio que você. Não, isso aí todo mundo sabe, né? Minha mãe sabe, a humanidade sabe. Aí hoje eu fui olhar meu Instagram, aí tinha um amigo meu postou a foto, né? Assim, é um amigo meu até, enfim. Aí ele colocou assim, foto padrão cisne. E o pior é que, na verdade, ele é meu professor de natação, lá da L3. Gente boa, gente boa. E aí ele, foto padrão Sidney, só que a foto dele foi sem camisa, né? E eu não, geralmente não posto foto, tem bem que eu gostaria, mas eu não posso, né? Enquanto professor tal, não vou postar foto sem camisa nem coisa, né? Biscoitar, como o povo diz. Aí eu postei uma foto, faz tempo, acho que foi sábado, sei lá, sexta, não sei. E aí eu postei uma foto que foi um TBT, deve ter sido quinta. Que aí sou eu num hotel chamado Marina Bay, não sei se vocês conhecem, lá em Singapura. É o hotel com a maior piscina de borda infinito do mundo no topo de um prédio. É incrível, incrível, hotel. Incrível, 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 incrível. Aí eu postei uma foto de um TBT eu lá, né? E aí o menino, uma interação aí, é porque eu só fui ver agora, eu sou muito ruim de Instagram. Aí um menino foi ver, comentou botando assim, hashtag sempre lindo, né? Porque são as hashtags que eu boto, sempre lindo. Então, assim, calma, realmente é óbvio, né? Mas quanto mais você fala, mais vai massageando o ego. Ai, bom dia, Mariana, bom dia. Aí o cara, mas que fique claro, bom dia, lindão. Pô, boa. Aí lá vem o Breno com essas figurinhas. Meu Deus do céu, tô vendo alguém fazendo assim, um imbecil. Só não sei o que são esses tracinhos, assim. O que é que vocês aprendem isso, pessoal? Não lembro da minha época de ter aprendido. Os meus emojis na minha época eram tão mais simples. Era os dois pontos e o parênteses para feliz, dois pontos e outro parênteses para triste. Era essas besteiras. Às vezes eu mando, né, no torpedo, algum aluno me manda no torpedo, aí aprende se for um aluno mais íntimo, eu mando o igual e o asterisco, né, que é dando um beijinho. KKKKKK, bom dia. Ao Cauã Bambreno, nossa querida Bianquinha aparecendo aí, nossa monitora. Aí, Bambreno, um terço, Antônio Neto, dois terços. É uma função do Google. Ah, tá. Nem sabia. Eu nem sei usar emoji aqui no Meet. Pois é, não, a galera que usa aí, eu fico tentando entender o que é, mas eu acho que minha capacidade de abstração precisa ser melhorada. Preciso estudar mais matemática. Para abstrair mais as coisas, só pode. Comédia. E engraçado que quando eu fiz terceiro ano, essas coisas, minhas melhores notas eu acho que era matemática, física, era também. Qual era o outro? Geografia. Geografia eu achava engraçado, que geografia eu nunca estudava muito e sempre fechava. Na minha época era vestibular mesmo, né? Não era Enem. Na verdade, eu peguei o começo do Enem, para vocês verem como eu tô meio velho. E aí eu peguei o começo do Enem, que o Enem valia como parte da pontuação, não é como hoje que ele vale a pontuação toda, né? Pelo menos para a maioria das faculdades, pelo que eu sei.
E aí, nesse vestibular, né, eram 15 questões de geografia. Aí, das 15, eu mais estudava geografia e fazia 13, 14, às vezes as próprias 15. Eu gostava muito. Eu sempre estudei muito, né? Então dava certo. Aí, ó, o Antônio Neto também. Eu acho que é normal, né? Geografia, você já nasce com esse conhecimento. Como já diz Platão, a nossa alma deve ser muito boa em geografia. É, porque quando eu comento isso, sempre tem um que diz a mesma coisa, que não estudava geografia, ou não estudava muito, né? E que só tirava fazer 13, 14, 15. Ai, deixa eu ver aqui, show, show, show. Aí a Maria Eduarda, fala, Maria Eduarda, sou péssima em geografia. Poxa vida, quem diria, né? A Maria Eduarda, que é a Maria Eduarda, como eu disse, a Maria Eduarda é intelectual, né? Com o nome desse, com as perguntas que ela faz, ela é uma intelectual. A minha que odiava geografia, a Maria Eduarda nunca soube localizar. Mas eu acho engraçado, porque eu converso muito com minha sobrinha, ela tem 15 anos, entrou no primeiro ano, né? Aí ela, eu tô só pensando no seu primeiro ano, né? O primeiro ano. Aí ela, eu converso com ela sobre as coisas, em geografia ela estuda história. Nunca vi isso na minha vida. Vocês estudaram história em geografia, foi? Porque no meu tempo de geografia a gente estudava geologia, estudava os mapas, estudava tempo, mas estudar história, ela, pois é, eu estou estudando, ela estuda no área de Sá. Ela, pois é, eu estou estudando agora a queda do Muro de Berlim. Eu digo, isso não é história, não. Mas quem sou eu para falar, né? Quanto tempo faz? Eu terminei o terceiro ano, acho que em 2002, 2003, negócio assim. Então, assim, quanto tempo faz que eu não vejo mais essa matéria, né, de terceiro ano? Então, eu não posso mais falar. Mas no meu tempo, eu não lembro de ter estudado história e geografia, não. Ela morre de estudar história. Aí, ó, o Rodrigo tem uma parte de história mesmo, eu não lembrava. Aí, ó, deixa eu só falar. Nunca soube localizar eu, né? Para que geografia se existe o GPS, existe o Waze, né? O Waze é o melhor aplicativo da face da Terra. A minha que estudava que só tirava só nota baixa, estava que só tirava nota baixa. Ah, eu tenho essa frustração, Bianquinha, de estudar que só, mas só tirar nota baixa porque eu fiz faculdade de odontologia, né? Como eu disse para você já. Com anatomia, com fisiologia, nossa, eu estudava muito. Aí quando eu vi era 7, era 6. E o pior é que era a melhor nota da sala, geralmente era a minha. Minha e de outro colega meu lá, que hoje ele resolveu fazer vestibular para medicina, hoje ele é médico. Eu digo, minha gente, que frustração é essa? Eu passava o dia estudando fisiologia, um Guyton, tá? Um Guyton lá, um livro desse tamanho, pessoal. Chato que dói. Aí anatomia também, decorar forame, veia, nervo, essas coisas tudinho. Aí eu estudava, 7, 6. Digo, gente, que coisa doida. Mas o resto não, minha frustração foi só essa, pelo menos que eu lembro. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver o que você tá falando. Eu não sei porque a minha barra aqui de rolar fica indo lá pra cima, ela era pra acompanhar vocês. Aí eu me perdi nas mensagens. Aí a Maria Eduarda, geopolítica, aí é legal. História é muito massa, né? Tanto é que essa nossa disciplina é a história, para vocês devem perceber isso, né? Aí a Juliana, isso, Duda, exatamente. Deixa eu ver aqui o que mais. Olha, aí fica voltando. Eu acho que é quando alguém entra e eu tô lendo, aí volta, não sei porquê. Deixa eu ver aqui, aí, peraí, Juliana. Aí tem uma parte da história mesmo. Não lembrava, Rodrigo, que geografia tinha uma parte de história. Deve ser essa geopolítica aí que a Eduarda falou. Essa geografia física que não dá certo. Geopolítica e atualidades, deve ser isso aí. Eu e física, e Juliana, eu tenho essa frustração com física e química, que estudar, né? E não te dá uma nota muito boa. A situação é deprimente mesmo. Você não sabe o que acontece. A minha motivação diária é lembrar que eu me livrei disso. A Juliana falando. O João Freitas, eu sempre sinto humanas, sabia do conteúdo, mas mesmo assim morri de estudar história, bom demais. A gente tende a estudar e gostar mais daquela matéria que a gente mais sabe, né? Uma cilada que às vezes a gente cai. Porque às vezes a gente quer estudar para um concurso, quer estudar para um vestibular, que não deixa de ser um concurso público, e aí a gente tende a sempre estudar mais a matéria que a gente mais sabe, porque é a que a gente mais gosta, né? Aí você tem que se condicionar a estudar a matéria que você menos sabe, que você menos gosta, que aí provavelmente é a que você mais erra a questão, para poder, depois que você começar a entender ela um pouco melhor, você vai passar a gostar. Eu tenho muito essa teoria de que a gente não gosta daquilo que a gente não conhece muito.
Essa é a impressão que eu tenho. Aí, pronto, a Bianca, professor, tá com o som ligado? Tá não. Pode falar agora quem queria falar. Eu ia falar. Pode falar. Fala. Sim, na escola eu não era tipo assim, eu era uma aluna bem mediana, né? Aí as matérias que eu mais tinha dificuldade era geografia, física e química também. Aí só que eu era muito boa em biologia, na parte das plantas, genética, eu amava, tanto que uma das minhas opções era fazer biomedicina, né? Só que eu queria muito estudar na Unifor. Meu sonho era estudar na Unifor. E não tinha biomedicina na Unifor. Aí a minha opção também era dividida. Eu não tinha um primeiro lugar e um segundo lugar, mas também direito. E é tão estranho quando você se encontra no curso, né? Porque, tipo assim, eu fui de uma aluna mediana para uma aluna que consegue tirar muitas notas boas, entendeu? E eu fiquei, tipo assim, o que está acontecendo? Porque acontecia a mesma coisa com biologia. Eu consigo estudar, eu gosto de estudar e eu consigo tirar nota boa. Né? É claro que tem umas disciplinas que eu tenho dificuldade, cada semestre tem aquela sua disciplina do ódio, que você passa na força do ódio, mas é muito bom, tipo, essa sensação de que você se encontrou, entendeu? Por mais que eu não tenha ainda decidido o qual meio eu vou seguir, né? Se é a área penal, a área civil, não sei o quê, mas é tão bom essa sensação, é muito bom. Pois é, aí eu estudava muito geografia e não consegui tirar nota boa. E história, eu não gostava de história até o 6º, 7º ano, quando um professor me chamou e ele me chamou sozinha, né, e mostrou a nota e disse assim, ó, eu acredito em você, você é capaz, não sei o quê. E isso me motivou tanto que eu queria, tipo, e suprir as expectativas daquele professor. E eu comecei a estudar de outra forma e eu consegui gostar de história por causa desse professor. E é isso. É só isso que eu queria compartilhar. Aí, meu pai é professor de matemática. Não sei se eu te contei, Sidney. Te contei? Não. Pois é, ele é professor de matemática. Eu só passava em matemática por causa dele, porque eu amava matemática. Chegou no ensino médio, pronto. Uou. Ô, Bianca, engraçada. Eu acho linda a Bianca, ela sempre fala dessa vontade que ela sempre teve de estudar na Unifor. E é muito legal quando você coloca na cabeça, não, eu quero estudar na Unifor. Não, não quero outra, não. Não quero nenhuma, eu quero Unifor. Ela sempre coloca, eu acho muito Foi bonito. minha irmã foi fazer o vestibular para enfermagem em 2000 e ela tinha 17, eu tinha 12. Aí eu fui com ela. E eu olhei para a Unifor, eu olhei aquilo tudo. Aí eu quero estudar aqui. Isso eu com 12 anos. Aí eu fui botando na minha cabeça, eu quero a Unifor. E pronto. Nunca quis ir para outra universidade. Isso é muito legal, Bianquinha. E também é muito legal se sinta abençoada você conseguir já perceber assim que o direito é a sua área mesmo de predileção. Tem gente que tenta o resto da vida e não acha, né? Não se encaixa. Talvez muito porque falta filosofia helenística, que é a aula de hoje, vou já começar. Mas também, se vocês que estão entrando agora, se vocês ainda estão em dúvida se é o direito mesmo, dê um pouquinho mais de chance, porque realmente o direito é encantador. O primeiro semestre, ele é um semestre das propedêuticas, das disciplinas iniciais. Você não vê tanto direito ainda. Então, aqui a gente estuda a história da filosofia, ciência política estuda mais o Estado, sociologia mais as relações humanas. Aí tem a introdução à ciência do direito, que tem uma pegada de filosofia também. Então, assim, caso você ache, não sei se é direito mesmo, eu sugiro que você aguarde o segundo semestre, pelo menos para você conseguir decidir se não é direito mesmo. É a minha própria experiência, né? Eu caí de direito não foi bem porque eu queria, na verdade foi toda uma conjuntura de fatores, e aí eu, primeiro semestre, não curti tanto, mas já curti um pouquinho, segundo semestre eu já gostei mais, terceiro semestre eu estava apaixonado, não é à toa que eu fazia as duas juntas, né? Odonto e Direito, não recomendo que você faça isso,
Não, era muito pesado, era muito difícil. Tinha aula de manhã e de tarde, lá no Porangabuçu, lá não sei aonde, aí tinha que pegar ônibus, voltar, à noite tinha aula de direito até chegar em casa não sei que horas. Não foi tão proveitoso assim, mas quanto mais eu vivi o direito, mais eu percebia que eu gostava mais de direito que a odonto. Não é à toa que eu ia aumentando as cadeiras de direito e diminuindo de odontologia. Chegou uma época que eu estava fazendo mais crédito de direito do que odonto, né? E odonto, como é um curso maior, direito são 232 créditos, odonto passa de 300. Então, como era um curso maior, odonto era para eu fazer mais odonto do que direito, né? Eu acabava fazendo mais direito, enfim. É só para dar essa dica, porque a única diferença da gente é que eu tenho um pouquinho mais de experiência no direito que vocês, eu estou mais tempo no direito, e aí o que eu posso dizer para vocês é isso. Tem gente que já se achou, com certeza, tem gente que não sei se é isso ainda. Aguarda o segundo semestre, que aí tu vê penal, civil, constitucional, fica massa. Aí no terceiro semestre, que é só direito, aí é que é massa mesmo. Enfim. Sem falar, pessoal, que, tipo assim, caso você não goste de uma disciplina, você não é obrigado a gostar de todas as disciplinas só porque você está fazendo esse curso, entendeu? Tem gente que diz assim, não, na faculdade eu vou estudar só o que eu gosto. Se eu não gostar de alguma coisa é porque não é para mim. Não é assim. E principalmente o direito tem muito ramo mesmo. Você pode ir para qualquer desses caminhos, né? Então tem muita profissão, tem muita área. Então é uma coisa que você vai ter um leque de opções. Então não desistam. Boa. Então, deixa eu começar a ler para a gente começar a nossa aulinha. Aí, João Freitas, participei da ONBB nos 3 anos de ensino médio, show. A Juliana falando de redação. A geopolítica é a parte mais fácil, ruim é negócio de terreno. Aí, a Juliana, negócio de mapa também é ruim, o João Freitas, ó, quem faz o S sabe que o sofrimento de estudar a geografia física do Ceará. Péssimo. O Breno, questão da UES, quais os afluentes do Rio Jaguaribe? Eu fiz, turma, vestibular para a UES, quando foi, meu Deus, 2017. Você lembra que eu passei nesse negócio? Eu vou me formar agora, né? Em administração, ou coisa engraçada. Aí eu não lembro desses afluentes aí do Rio, não. Eu devo ter chutado e acertei. Vou saber os afluentes do Rio. Aí, o Eduardo, eu sempre fui 10 em geografia e 2 em física. O Igor, até hoje eu sei o básico de física, é um Bruno maravilhoso. Aí a Laura, eu também era assim desde criança, amava deixar meus irmãos em foco, que legal. O Breno, a história do Quinto dos Infernos. Ah, tá, da UES, né? Que ela vai cobrar a história do Quinto dos Infernos, né? Pô, coisa engraçada vocês, viu? Faz parte. Galera, então vamos nós. Turma, agora a aula de hoje ela é bem legal, sabe? A aula de hoje de quinta-feira. A gente vai falar do período helenístico. Foi um período meio de tristeza da Grécia, eu vou já contextualizar vocês em relação a isso. Mas é um período onde os gregos discutiram muito a ataraxia e a aponia. Ataraxia significa ausência de perturbação da alma. A ataraxia é uma palavra que vem do grego, significa a tranquilidade da alma. E se a nossa alma está tranquila, significa que a gente está feliz. Basicamente, em resumo, é isso. E a aponia vem da ausência de dor, que para alguns é a ausência de dor da alma e do corpo, para alguns é só, para outros é só a ausência de dor do corpo. Foi uma filosofia que, quando eu comecei mesmo a aprofundar o tema, né, mais ou menos em 2017, foi onde eu realmente revi muito a minha vida por conta dessa época da filosofia. É realmente uma época que eu gosto muito. E é uma filosofia tão importante que os principais livros vendidos hoje, que são livros de autoajuda, se você ver os livros mais vendidos, quase todos são de autoajuda. A filosofia da autoajuda, né, esses livros de autoajuda são muito baseados nessas escolas que a gente vai estudar aqui no período helenístico. Então é super legal a gente pensar nisso, né? É super legal a gente pensar nesse período helenístico como os gregos achavam que a gente deveria alcançar essa ataraxia, essa paz de espírito. Então é bem legal essa parte. Geralmente eu ministrava essa disciplina em uma aula só, essa parte da filosofia em uma aula, só que aí dessa vez eu resolvi aprofundar um pouco mais, então a gente vai estudar 2 escolas hoje e 2 escolas na quinta que vem. Então vamos lá entender um pouquinho mais do contexto, né?
o pessoal da AB participou muito, mas vocês aí vão participar mesmo. O contexto, né? O que é que aconteceu? A gente está estudando a história da filosofia, como vocês sabem. E a filosofia, ela é dividida em 4 períodos. Muito da filosofia é 4, 4, 4, 4, como eu já disse para vocês. A gente está na nossa unidade 2, que é o primeiro período da filosofia, que é a filosofia da antiguidade. Essa filosofia da antiguidade tem 4 períodos lá dentro, que é o período pré-socrático ou cosmológico, que é o período socrático antropológico, o sistemático e o que a gente vai entrar hoje, o helenístico. Então, quando a gente terminar o período helenístico, na quinta-feira, a gente inicia a unidade 3 com filosofia no medievo, filosofia na Idade Média, que aí é depois do nascimento de Cristo. Então, a gente está estudando a filosofia na antiguidade, que vai do século 7 a.C., lá com Tales de Mileto, já falamos sobre isso, até o nascimento de Cristo. A bem da verdade, se a gente for criteriosamente, essa filosofia da antiguidade vai até uns 3 séculos após o nascimento de Cristo. Só que para o nosso curso, para ficar mais fácil a gente entender e não haver sobreposição de períodos, eu digo, memorize que a filosofia da antiguidade vai até o nascimento de Cristo. Então, do século 7 a.C. até o nascimento de Cristo, a gente tem essa filosofia da antiguidade. Então, a filosofia da antiguidade começa no século 7 a.C., do 7 a.C. até o 5, metade do 5, a gente tem um pré-socrático. Depois, na metade do 5 até o 4, a gente tem o período socrático. Hoje a gente estudou os sofistas, Sócrates e Platão. Na aula passada, a gente estudou o período o período sistemático, que aí vai do século 4 ao 3 a.C., e agora a gente está entrando na filosofia helenística, que aí vai do 3 até depois do nascimento de Cristo, mas você pode memorizar que vai do 3 a.C. até o nascimento de Cristo, né? E aí, turma, na aula passada a gente estudou o período sistemático, e o principal filósofo que eu quero que você memorize do período sistemático é o Aristóteles. O grande Aristóteles foi um gênio, trouxe contribuições não só na questão da filosofia, mas também da ciência. O grande Aristóteles, ele teve a preocupação de sistematizar o conhecimento. Então, as enciclopédias, a primeira enciclopédia surgiu nesse período aí, no período sistemático, onde ele dividiu saberes, então saberes da natureza, saberes práticos, saberes teoréticos. Ele dividiu saberes, ele catalogou, ele organizou o conhecimento. É o período sistemático. E o Aristóteles, ele viveu parte do período sistemático e viveu também parte do período helenístico. Até porque, quando eu conversei com vocês, eu disse assim, que o Aristóteles, ele tinha se decepcionado muito com a democracia, ele tinha se decepcionado muito pelo fato dele não ter sido escolhido o sucessor de Platão. Aí ele saiu, foi ensinar Alexandre o Grande. Enquanto Aristóteles ensinava Alexandre ainda criança, o pai de Alexandre, que era o rei Filipe, ele já saía dominando tudo. E aí, quando o pai de Filipe morreu, que ele foi assassinado, aí o Alexandre o Grande, ele assumiu, Alexandre o Grande, ele formou o maior império do planeta, né? Um império tão grande que o sol não se punha. Sempre tinha sol em uma parte do império de Alexandre que era tão grande. E aí foi quando Alexandre disse, Aristóteles, monta a tua escola aqui em Atenas. Aí Aristóteles voltou para Atenas, montou o Liceu, teve lá a história dos peripatéticos, que a gente conversou na aula passada, e aí até que Alexandre o Grande, ele reinou mais ou menos 10 anos, e aí ele morreu. Ele foi assassinado também. Então ele morreu, e aí, depois que ele morreu, como Alexandre o Grande não tinha sucessor, o Império Macedônio foi dividido em 3 generais. Surgiu um sentimento antimacedônico muito grande lá em Atenas, de maneira que o Aristóteles teve que sair de Atenas de novo, se refugiar, digamos assim, numa ilha, e foi onde ele morreu. Só que essa parte desse finalzinho, né, é uma parte que já é período helenístico, não é mais período sistemático. Então essa parte da dominação grande do período do Alexandre Grande, e essa parte que a gente vai conversar hoje, de ataraxia, de aponia, é uma parte que coincide mais com o período helenístico do que mais com o sistemático. Então o Aristóteles, ele viveu no período sistemático, viveu no período helenístico, mas eu quero que vocês gravem Aristóteles mais no período sistemático. Então, hoje, a gente supera essa parte do período sistemático e entra nesse período helenístico. E o que foi, afinal, essa ataraxia, né? O que foi, afinal, esse período helenístico? Galera, o grego, ele sempre se orgulhou da liberdade que eles tinham, né? O grego, ele sempre disse, sou cidadão do mundo.
A democracia ateniense foi aquela democracia direta, onde o cidadão era muito importante para a polis, para a cidade-estado grego. O cidadão era ele que decidia os rumos daquela cidade-estado, daquela polis. E acontece que os gregos foram dominados, primeiro pelo pai de Alexandre o Grande, e depois Alexandre o Grande ele continuou a dominação que o pai já tinha começado. E o fato é que eles sempre se orgulharam de ser livres, de discutir sobre tudo. Eles discutiam desde a criação do universo, como a gente viu, como o próprio Arqué, Devi, sobre a democracia, sobre ética, sobre moral, sobre política, principalmente. Então, os gregos sempre gostaram muito de discutir política. Não é à toa que a democracia ateniense ela é estudada até hoje, né? Vocês estudam aqui na faculdade, estudam em outros cursos também. No mundo todo se estuda essa democracia ateniense, eles estão muito orgulho disso, mas agora eles não vivem mais uma democracia. Então, o pai de Alexandre o Grande dominou a Grécia e agora eles, de cidadão, de possibilidade de escolher os rumos da polis, eles viram súditos do pai de Alexandre o Grande depois de Alexandre o Grande. Então, eles não podem mais discutir política. O que adianta? Não é mais a vontade do povo, não é mais democracia. Agora é a vontade do imperador, do rei, pronto. Não tem mais o que discutir. Então eles não podem mais discutir política, eles não podem mais discutir democracia, eles não podem mais ir para a ágora e discutir os rumos da cidade. E aí foi um período que, no meu ponto de vista, deve ter sido um período de muita indignação e muita tristeza por parte dos gregos. E os gregos, eles decidiram filosofar, principalmente como superar esse momento de adversidade. Como, então, chegar a essa paz de espírito. Bom, nós éramos livres, nós éramos cidadãos, deixamos de sermos cidadãos, agora nós somos meros súditos, a gente não mais tem importância para a cidade, nós somos indiferentes à vida da cidade, é o rei que vai mandar como é que vai ser o rumo da cidade. Então, como é que a gente passa por tudo isso? E aí é onde surgiu o principal ponto da filosofia helenística, e esse principal ponto da filosofia helenística é discutir essa ataraxia e a aponia. A ataraxia é essa paz de espírito, a aponia é a ausência de dor. Ou seja, é um período onde se busca a felicidade. Por isso que alguns chamam de filosofia da autoajuda. Por isso que os livros de autoajuda são baseados nas coisas que a gente vai estudar aqui. Não é que eu vou estudar autoajuda com vocês, não. É o contrário. Os livros de autoajuda aqui estudaram a filosofia aqui helenística. E uma coisa muito interessante desse período, eu já conversei com vocês anteriormente sobre isso, mas agora que eu vou contextualizar mesmo, esse período foi um período onde a cultura grega ela foi difundida no mundo todo. Então, o Império Macedônio, assim como o Império Romano, ao invés deles destruírem a cultura grega, os mitos, magia, filosofia, matemática, astronomia, o que os gregos tinham produzido era tão fascinante que ao invés de os dominadores, no caso a Macedônia, acabar com a cultura grega, ateniense, por exemplo, porque geralmente os dominadores acabavam com a cultura dos dominados, principalmente para os dominados não terem mais referência, o Alexandre o Grande ele não só incorporou a cultura grega, como ele difundiu a cultura grega pelo império dele. Tanto é que boa parte do Império Macedônio, nessa época aqui do período helenístico, falava grego. Então a cultura grega ela foi difundida. Não era todo o Império Macedônio que falava grego, mas a cultura grega foi difundida aqui. Foi difundida a cultura grega, mas ainda assim os gregos não podiam mais discutir sobre o que eles gostavam muito de discutir, que era sobre a polis, a cidade-estado. Os gregos não tinham mais essa importância para o Estado, como tinha até a dominação deles. E aí eles vão tentar estudar, né, ver como vive uma vida de felicidade, como alcançar a felicidade na vida. É o que a gente vai estudar agora. E adivinhe quantas escolas tem nesse período? Quem adivinhar, dá um bombom. Nesse período tem 4 escolas. Muito da filosofia são 4, né? 4 períodos da filosofia. No primeiro período, né, que é a filosofia da antiguidade, tem 4 subperíodos. No primeiro subperíodo, que é o pré-socrático, tem 4 escolas. E no último período, que é isso que a gente está estudando, que é o helenístico, são 4 principais escolas. A Maria Clara já disse, 4, boa Maria Clara. E aí, pessoal, o que a gente vai estudar então, hoje a gente vai estudar 2. Mas no período helenístico são 4 escolas, e essas 4 escolas tentam, através da filosofia, e não dá para falar de filosofia sem falar de razão,
tentam racionalizar como você achar essa ataraxia, essa aponia, essa ausência de dores, seja no físico, essa ausência de dores, seja na alma. Então, se você não tem dor, perturbação, se a sua alma está tranquila, você acha a felicidade. Então, a ataraxia, como último momento, é a busca pela felicidade. É a busca por uma alma mais tranquila, já que a gente é tão cheio de angústia, de ansiedade, e agora na pandemia nem se fala, né? E eu fico pensando, sabe, turma, assim, graças a Deus, apesar das paisagens e tudo, eu mesmo, sim, eu acho que eu tenho passado muito bem essa questão da pandemia, porque a gente está passando por muita coisa, né? Muita superação. E aí eu vejo alguns amigos meus tristes, outros com depressão, outros ansiosos, outros tomando ansiolítico, outros não sei o quê. E eu acho que a filosofia realmente ajuda muito. Então, se você quiser se ajudar e ajudar os próximos a você, é bem legal vocês estudarem e se dedicarem um pouco mais sobre a filosofia, né? Então é isso. Vou começar a compartilhar minha tela. Agora é um materialzinho novo. Vou mostrar para vocês onde é que a gente pega esse material novo. E aí a gente começa falando dessas duas primeiras escolas helenísticas. Qualquer dúvida, turma, liga aí, levanta a mãozinha, ou então liga o som, ou então escreve aqui no chat. Show! Turma, eu tô aqui no AVA, tá? No AVA da nossa disciplina. Só um pouquinho. Show! Esse é o AVA, ó, da gente. Show! Aí vocês sabem que aqui embaixo tem os bloquinhos, cada bloquinho é uma unidade nossa. A gente já está acabando a unidade 2, e aí vocês vão perceber que agora tudo é mais rápido. Se a unidade 3 não, a gente não gasta muito tempo nela, a unidade 4 também não, nem a unidade 5. Mas a unidade mesmo é a 1 e a 2. Pronto. Aí a gente está na unidade 2, depois que a gente acabar... Bala, tenho que entrar de novo, só um minutinho. Tudo. Depois que a gente acabar a unidade 2, aliás, a gente vai acabar a unidade 2 agora sim, né, na parte de quinta-feira. Aí o materialzinho que eu tô é esse aqui, ó, Filosofia Helenística. Então, entre na unidade 2, em material complementar, você vai ver Filosofia Helenística. Esses os pré-socráticos, a gente já conversou sobre eles, né, na época dos pré-socráticos, e agora a gente está aqui, ó, na Filosofia Helenística. Então, baixa esse material. Não foi um material que eu fiz, mas foi um material que eu acho bem bacana de apresentar, porque ele é muito autoexplicativo. E tem discussões aqui que eu não vou travar com vocês. Por exemplo, ética. A gente já falou que ética, você vai ver em introdução à ciência do direito, em deontologia jurídica e em filosofia do direito. Então, assim, eu até falo um pouquinho da ética, talvez de Epicuro, com vocês, mas, assim, não é o ponto. Agora é um material muito autoexplicativo. Então, clique aqui, filosofia helenística, que vai aparecer... Ops, cadê meu material, meu Deus? Deixa eu baixar aqui. Pronto. Que vai aparecer esse materialzinho para vocês, que eu vou começar a apresentar. Então, as escolas filosóficas na era helenística, para variar, são 4, né? Muito da filosofia são 4. E aqui, turma, tá esse quadro de Philip Von, e é um quadro que ele representa Atenas, né? Nessa dominação da Macedônia. Atenas na dominação da Macedônia, percebam, né? Atenas, essa cultura, escultura, templos, estátuas incríveis, os gregos que tinham essa produção cultural, artístico-científica fora do comum, eles que sempre se orgulhavam de ir para a praça pública e decidir os rumos do Estado, de ser importante para a cidade, para a polis, aí agora aparece um imperador aqui e a galera, e esse imperador está ditando as ordens para os gregos, né? Então agora já não depende mais dos gregos, agora depende mais do imperador. De maneira que você olha como eles observam aqui com muita resistência, né? A cara tudo franzida, assustada, esse cara, esse aqui de braços cruzados, eles sem entender muito bem ali, né? Achando ruim porque eles não vão mais participar das questões da polis. Agora a decisão é do rei e pronto. Do rei Filipe, que era o pai de Alexandre. Então a passagem da era clássica, que era que a gente até vinha até então estudando, para a era helenística. E o helenismo, não esqueça, se caracteriza muito pela difusão da cultura grega pelo mundo, muito por conta da Macedônia, né? E aí, turma, aqui está uma representação do Império da Macedônia. Olha o tamanho do império que o cara conseguiu. Ele conseguiu 3 continentes aqui, se você pensar. Ele conseguiu a Europa, conseguiu conquistar parte da Ásia e ainda conseguiu conquistar parte da África aqui com o Egito, né?
Então ele conquistou o tamanho do exército de Alexandre o Grande, como pode, né? Então, se agora tinha o domínio do Império Macedônio, se tinha um imperador que ditava os rumos da cidade, não adiantava mais Atenas discutir sobre democracia, que o que ia valer era a vontade do imperador e ponto, mais ninguém. E aí o Filipe, né, o Filipe e depois o Alexandre, acharam tão perfeita essa cultura grega que eles difundiram por boa parte do império dele, não só pelo todo, e aí chegou uma época que boa parte do império falava grego, né, que é tão difícil. E o que o professor trouxe alguns pontos históricos, só para vocês entenderem. Então, em 338 a.C., Filipe da Macedônia, que é o pai de Alexandre o Grande, derrotou os atenienses na Batalha de Caroneia. E aí a Macedônia passou a intervir nas questões gregas, atenienses, que até então eram os cidadãos que decidiam. Tebas, que era uma cidade grega, foi incendiada e a população foi escravizada. Depois assumiu Alexandre o Grande, e a grande expedição de Alexandre o Grande provocou uma reviravolta radical no espírito do mundo grego. Porque, primeiro, o Alexandre o Grande ele difundiu a cultura grega, mas ele também não permitiu mais as discussões sobre democracia, já que não era mais a democracia. Até que em 323 a.C., Alexandre o Grande morre. Quando ele morre, o império dele é dividido em três, tem aquele sentimento antimacedônio que faz com que Aristóteles vá morar e depois morrer em uma ilha, né? Longe de Atenas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do período helenístico. Consequência política dessa dominação do Império Macedônio é o desmoronamento da importância sociopolítica da polis. Em outras palavras, não tem mais a cidade grega, né? A cidade-estado grega. Não tem mais Atenas, Espartas, Tebas, todas elas agora dependem da vontade de Alexandre o Grande. Então, as polis, as cidades-estados, elas não decidem mais os seus destinos. Não é mais o cidadão que decide o destino da polis. Passam a integrar o vasto império, onde o poder está centralizado nas mãos de Alexandre o Grande. Então, há uma perda da liberdade política muito grande. O homem grego, que sempre se orgulhou da liberdade de tudo, né? Liberdade religiosa, liberdade política, liberdade de discutir assuntos, eles deixam de ser homens livres e passam a ser os súditos de um império onde eles não têm mais voz. Por isso que, no meu ponto de vista, foi um período de muita tristeza para os gregos, daí porque eles resolveram pensar na ataraxia, né? Então, durante o conturbado período helenístico, o homem deixou de ser o componente mais importante de uma comunidade restrita, ou seja, deixou de ser o cidadão que decidia os rumos do Estado, para se tornar um simples súdito de um vasto império que é o macedônio. A perda da importância política individual do cidadão fez muitos se dedicarem cada vez mais à busca da felicidade pessoal, à ataraxia, através da religião, através da magia ou mesmo da filosofia, que é o ponto que a gente está estudando. E aí, dentro da filosofia, essa busca pela felicidade pessoal, essa busca pela ataraxia, se dá em 4 principais escolas, que é o cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Hoje a gente estuda o cinismo e estuda o epicurismo. Na aula que vem a gente estuda o ceticismo e o estoicismo. Dessas, a principal é o estoicismo. Então, o estoicismo, que é o que a gente vai estudar na aula que vem, é o que os gregos levaram e os gregos vivem até hoje no estoicismo, que é a filosofia da autoajuda pura, né? Então, o que é que essas 4 escolas buscavam, né? A ataraxia. Então, todas essas escolas buscavam, basicamente, estabelecer um conjunto de preceitos racionais, por isso que é filosofia, daí porque não dá para falar de filosofia sem falar de razão. É um conjunto, eles buscavam, basicamente, um conjunto de preceitos racionais para dirigir a vida de cada um. E, através da ausência de sofrimento, chegar à felicidade e ao bem-estar. Então, se eu chego à ataraxia, se eu chego à aponia, a ataraxia é a ausência, a paz de espírito, né? A ausência de perturbação no teu espírito. A aponia, a ausência de dor. Se eu chego num ponto que meu espírito está tranquilo, que eu não sinto dores, então eu cheguei na felicidade. Como é que eu chego na felicidade usando a razão? Qual seria o método, a técnica para chegar nessa ataraxia, nessa aponia, chegar nessa felicidade, nesse bem-estar? É o que a filosofia dessa época se debruçou, principalmente. E a primeira escola que a gente vai estudar é os cínicos. Só ver se vocês estão com alguma dúvida. Não. Os cínicos, turma, quando a gente fala, né, de ser quem é cínico, por exemplo, a gente vai ver que o principal representante, ele não foi o fundador,
Ele, na verdade, até quis ser discípulo do Antístenes, que é o fundador do cinismo, mas ele foi recebido, foi apaulado. A gente vai estudar agora um cara super curioso, que é o Diógenes, e o Diógenes é chamado de Diógenes o Cínico. Aqui, hoje em dia, né, se a gente diz que alguém é cínico, é porque esse alguém é falso, né? É porque esse alguém, ele quer enganar, ele é uma pessoa que quer ludibriar, ele é um falso. Mas o cínico, como a gente usa hoje, essa palavra, não tem nada a ver com cinismo, tá? Então, os cínicos que a gente vai estudar aqui não tem absolutamente nada a ver. Para a filosofia, os cínicos é uma área da filosofia que busca a ataraxia, que diz como a gente vai chegar na felicidade. Não tem nada a ver com o cínico, não, que fulaninha é cínica, né? O cinismo, ele surgiu em Atenas, mais ou menos no século 4 e 3 a.C., e ele deve ser Antístenes, que é um filósofo grego que iniciou essa filosofia. Só que se você falar para um filósofo ou para alguém que estuda filosofia do cinismo, ele não vai nem lembrar muito de Antístenes, não, que foi o fundador do cinismo. Ele vai lembrar mais de Diógenes de Sinope. O Diógenes, pessoal, ele foi um cara incrível, vocês vão ver, super curiosa a história dele. E o Diógenes, ele tentou ser discípulo de Antístenes, e o Antístenes recebeu o cara a paulada, né? Até o professor colocou aqui, ó. Apesar de ter sido Antístenes o iniciador do cinismo e o criador das principais teses do cinismo, é impossível falar do cinismo sem lembrar de Diógenes de Sinope, que fora discípulo de Antístenes, embora inicialmente o Antístenes repelisse o Diógenes a pauladas. Só que o Diógenes se tornou, né, o maior expoente do cinismo. E quem era esse cara, né? O que dizia o cinismo e quem era esse cara, o Diógenes? O Diógenes, pessoal, ele foi a personificação do cinismo. E vocês estão vendo uma figura que representa o cinismo. O que o cinismo busca? O cinismo, ele diz que você vai achar a felicidade, essa ataraxia, essa aponia, se afastando da sociedade. Porque ele entende, o cinismo, que a sociedade ele faz relações muito complexas, de maneira que você entra numa espiral de um turbilhão que te deixa muito angustiado, te deixa muito perturbado, essas questões sociais que existe a divisão das classes, das castas, existe questões de você querer o que você não precisa. Então, o cinismo, ele entende que essas relações sociais são muito complexas, e essa complexidade, ela gera muita angústia. Para o cinismo, o que você tem hoje, o que você tem agora, já é suficiente para você ser feliz. Mas você precisa entender que essa felicidade, você precisa entender que o que você tem, por mínimo que seja, já lhe basta para ter felicidade. Então, como é que o Diógenes, que é esse cara que está aparecendo na tela, ele entende que se busca a felicidade? No meu ponto de vista, ele foi para um extremo muito grande. E eu não gosto muito do que é extremo, não. Eu acho que o cinismo tem muita razão em a gente tentar ser feliz com o que a gente tem hoje, mas eu não acho que seja como ele colocou aqui, né? Mas deixa eu só mostrar para vocês porque ele é a personificação do cinismo. Porque Diógenes, ele se entendia um cara super feliz, tendo o mínimo. Ele se afastou da sociedade, ele vivia num barril, comia lentilhas todo dia e os amigos dele eram os cachorros. Ele acreditava que essa vida simples, com que ele tinha agora, é como ele chegaria à felicidade, e é como ele se julgava feliz. Ele, na sociedade, né, na época, ele era tido como um doido. Então todo mundo falava dele, aquele louco que mora ali com os cachorros, come ervilha, come lentilha. Diógenes é doido. Só que ele ficou tão famoso, exatamente porque ele se julgava muito feliz, porque ele não queria saber dessa sociedade, e ele se julgou tão famoso, a galera falou tanto dele, que a história dele, de que ele não queria bens materiais, de que ele estava satisfeito com o que ele tem agora, de que ele não precisava de grandes fortunas para ser feliz, nem de nada, com o que ele tem hoje ele é feliz, que a história dele chegou a ninguém menos que Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, o cara, né, o cara mais poderoso do mundo, o cara que mais tinha dinheiro no mundo, o cara que mais mandava no mundo, olhava e admirava muito como é que, em tese, todo mundo invejava o Alexandre
menos ele. Todo mundo queria ser Alexandre. Por exemplo, você, se assistir The Crown, né? Eu acredito que vocês tenham assistido The Crown. Incrível, 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 incrível. Quem é que não quer ter aquele poder todo, né? Se às vezes você fica, né? Até um dos episódios que eu assisti, falaram assim, nós somos a família mais invejada do mundo. Aí, ou seja, na visão de Alexandre Grande, como é que pode? Eu sou o cara mais invejado do mundo, todo mundo queria ser eu, menos Diógenes. Espera aí que eu vou conhecer esse cara. Então, o Alexandre, ele até nutria uma admiração pelo Diógenes, sem nem o conhecer. Aí o Alexandre foi e conheceu o Diógenes já mais velho, nessa situação aqui. E essa situação é muito famosa, ela é representada em várias obras de arte, várias mesmo. E é uma coisa super legal, porque chegou o Alexandre o Grande e disse assim, e o Diógenes estava lá, deitadão e tal. Aí chegou o Alexandre o Grande e disse assim, ei, Diógenes, ei, você é o Diógenes? Aí o Diógenes lá calado. Eu sou Alexandre o Grande, o Diógenes calado. O Diógenes mudou uma palha porque o Alexandre o Grande estava ali, né? Aí ele ouvi dizer que você é incorruptível, que você não quer viver em sociedade, que você não quer ouro, não quer. Pois faz o seguinte: se você sabe que eu sou Alexandre Grande, você sabe que eu sou o homem mais poderoso do mundo. Me peça o que você quiser. Me peça, pode me pedir. Uma pessoa, aspas, comum, né, sem ser o Diógenes, pediria castelo, pediria ouro, pediria fama, pediria luxo, pediria essas coisas, né? Mas para Diógenes, nada disso traz felicidade. Pelo contrário, traz mais infelicidade do que felicidade. E aí, o Diógenes só faz assim. Então, o cara tá na frente do imperador do mundo, é como se você estivesse na frente da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, ou a Rainha da Espanha, ou então o rei da Espanha, ou então o rei da Noruega, enfim, chegasse para você um rei da Tailândia e dissesse assim, me peça o que você quiser dentro aqui do meu país, que eu lhe dou. E o cara nem falou com ele. Olha a situação de humilhação que ele fez o Alexandre passar. Ele só fez assim, esse gesto que ele está falando. E o que ele diz é, sai da minha frente, devolva-me o sol. Eu quero continuar meu banho de sol. Então, o Alexandre Grande estava na frente dele, estava fazendo sombra para o banho de sol dele, e a única coisa que Diógenes pediu de Alexandre foi que ele saísse do meio. Para ele continuar o banho de sol dele, né? Incrível, 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 incrível isso. Inclusive, pessoal, tá até aqui num baixo relevo, isso aqui está em Roma, esse baixo relevo aqui, representando exatamente essa conversa entre Alexandre e Diógenes. E aqui os cachorros que representam muito o cinismo, né? Porque o cachorro, ele é feliz com o que ele tem, né? Você vê que o cachorro é talvez o animal mais feliz do mundo. Porque o cachorro tá com um morador de rua, mas tá feliz com o que ele tem ali. O cachorro é cachorro da Xuxa, tá feliz com a vida que ele deve ter, que deve ser até mais confortável que a nossa, né? Então, ó, este baixo relevo retrata Diógenes, o cínico, como eu disse, cinismo não tem nada a ver, né, com o que a gente tem hoje, que escolheram como caso um barril. O cão em cima do barril é o símbolo do cinismo, que são animais que são felizes com o que eles têm. O personagem à direita é Alexandre Magno, ou Grande, conta que certo dia, enquanto Diógenes tomava banho de sol, aproximou-se Alexandre, que era seu grande admirador, e lhe perguntou, pede-me o que quiseres e eu te darei. Diógenes respondeu, não me faça sombra, devolve-me o seu sol. A resposta é emblemática, resumindo o sentimento de uma época. O baixo relevo se encontra em Roma. E também até ele falar, devolve meu sol, figurativamente, metaforicamente, é como se a Atenas estivesse pedindo, Alexandre o Grande, devolve o sol de Atenas, né? A gente quer voltar a ser livre como a gente é. Mas o que Diógenes quis mesmo é que Alexandre o Grande saísse e deixasse ele tomar o banho de sol dele em paz. Legal, né? Pronto, a Maria Eduarda, exatamente, viver como um cão, exatamente, Maria Eduarda. Aí o Antônio Neto era o Chaves, pois é. Mas o Chaves era muito infeliz, né? Não, o Chaves, não é muito infeliz, né? Porque o Chaves sempre passava por muito maus bocados, né? Porque ele ficava lá, o pessoal comendo ou falando de comida. Mas ele era o Chaves porque vivia lá no barril, né? Aí João KKK, tá fazendo sombra, a Mariana falou, sai, tá fazendo sombra, sai daqui. O cara podia pedir um castelo, podia pedir um território, podia pedir dinheiro, podia pedir tanta coisa, e o que ele queria só era continuar com a vida dele. Por quê? Porque na visão dele,
Ele estava feliz com aquilo, aquilo basta. Tudo o mais daquilo, ou seja, tudo o mais que a gente busca, cargos públicos, terra, dinheiro, todo o mais é o que traz a tormenta para nossa alma. Então, para ele, quanto mais simples, melhor. Ele até prega que nossos objetivos de vida, que não seja essa busca pela felicidade, é tudo balela. Muito doido, né? Aí o Álvaro, eu tento imaginar como foi a reação de Alexandre. Pois é, porque eu vejo isso, e aí é meu ponto de vista, né? Que foi uma situação muito humilhante para o Alexandre. E o cara era imperador, né? Talvez porque ele admirasse o Diógenes, ele não mandou matar, mas por menos que isso, o imperador mandava matar. Enfim, eu também queria saber como é que foi a reação. Aí estava de que é outra coisa, né? É bem para vocês entenderem também qual é o ponto do cinismo, que é não ir atrás de bajulações, de mais coisas que a nossa sociedade tanto vai, né? Então ele diz assim, né? Uma outra história. Estava Diógenes jantando seu costumeiro prato de lentilhas, quando Arístippos se aproximou. Arístippos de Cirene era também filósofo, adepto do prazer como o único bem absoluto da vida, que isso aí é muito epicurismo, já eu chego para falar para vocês o epicurismo, para poder levar uma vida de prazer, né, uma vida confortável, Arístipo, ele vivia sempre bajulando o rei. Beleza. Aí o Arístipo disse a Diógenes, se aprendesses a bajular o rei, ô Diógenes, você não precisaria reduzir a tua alimentação a um prato de lentilhas. Aí olha o que o Diógenes falou. E se tu, Arístippos, se tivesse aprendido a te satisfazer sempre com um prato de lentilhas, não precisarias passar a tua vida bajulando o rei. Toma, né? Então, quem é que tá certo, quem é que tá errado? Aí eu deixo para vocês pensarem, será que tem certo ou errado, né? É o Arístippos que, para conseguir banquetes, ele precisa ficar bajulando o rei o tempo todo? Ou é o Diógenes, que para ele sente prazer e felicidade com um prato de lentilhas? Quem é que é o mais certo aí, né? Enfim, é muito legal. Estou vindo aqui só para ver se vocês têm dúvida. Então, turma, a missão que Diógenes se propôs foi trazer à vista aqueles fáceis meios de vida e demonstrar que o homem tem sempre à sua disposição o que é necessário para ser feliz, desde que saiba dar-se conta das efetivas exigências da sua natureza. Em outras palavras, o Diógenes falava que a natureza humana ela é muito simples. Ela não precisa de muito. Se você pensar bem, a gente não precisa de muito para viver. Eu tenho certeza que você não ouviu essa frase, né, pela primeira vez, que a gente não precisa de muito para viver. Muitas vezes você já ouviu essa frase. E isso é o cinismo. A gente não precisa de muito para viver. Então, ele trouxe, né, que com o que você tem hoje, você consegue viver bem e viver feliz. É o que ele prega. Mas você tem que, a filosofia ela precisa te ajudar, né? Ela te ajuda a descobrir que o que você tem hoje já é suficiente para você ser feliz. É o que ele busca. Então, se você se der conta do que você realmente precisa para viver e para ser feliz, você já tem tudo hoje. Não precisa mais nada. Daí, porque às vezes a nossa mãe diz, não, aconteceu esse acidente, esse assalto, esse roubo, mas tá todo mundo bem, a gente está com saúde, e saúde é que importa. Então, se você está com saúde, se você tem juventude, se você tem o que comer, por que não ser feliz? Por que aguardar aparecer o homem ou a mulher da tua vida? Por que aguardar aparecer a profissão, ou a formatura, ou o dinheiro, enfim. Não, com o que você tem hoje, você já pode ser feliz. É muito legal essa parte. Mas, como eu disse, no meu ponto de vista, ele também foi pro extremo, né? Morar num barril, mas assim, né? Aí ele diz, ele queria, né, desprezar a riqueza, desprezava mesmo a riqueza, né? À toa que Alexandre o Grande quis dar para ele, quis dar riqueza para ele não quis. E rejeitar as convenções sociais. Então, para que títulos? Para que casamento? Para que coisas que tornam complexa a vida da gente? Então, ele diz, a matemática, a física, a astronomia, a música são inúteis e desnecessárias. Para tu ver como é extremo, né? É um animal que indica ao cínico o modo de viver, ou seja, é o cachorro. Um viver sem metas, que a sociedade propõe como necessária, né? Então a sociedade coloca, você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo de vida, você tem que ter isso, você tem que ter o carro do ano, o iPhone do ano, não sei o quê. Sem necessidade de casa, de morada fixa, e sem o conforto das comodidades oferecidas pelo progresso. Ele rejeitava tudo isso. Então ele olhava e realmente o cinismo é você lembrar do cachorro.
É um cachorro que não tem objetivo de vida nenhum. Eu morro de inveja dos meus cachorros. Olha meus cachorros. Das 24 horas do dia, 20 horas eles estão dormindo. Tem comida, tem água, tem carinho à vontade, tem babação doida. A única coisa que eles não gostam é o banho, que é só uma vez por semana, né? Aí é onde eles se tremem, então, mas o resto é só paz e amor. E isso é muito cinismo, pessoal, de Diógenes. É a forma como ele achou, né, que racionalmente, e isso eram teses de Antístenes e que Diógenes trouxe para ele, a forma como racionalmente a gente consegue ser feliz, é com o mínimo. É sem esses objetivos, é sem nada. Não acho que seja por aí. Eu acho que você ter um objetivo de ter uma vida ok, é você saber parar. Pronto, você ter objetivos e saber você não é nem se acomodar. É saber parar e desenvolver outras coisas na sua vida. Não é só você se tornar refém do dinheiro ou refém da... Pronto. Cheguei numa vida onde eu estou confortável, onde eu tenho minha casinha, eu tenho o que comer, tenho um futuro, estou formado. Para que eu vou ficar trabalhando 30 horas por dia se eu não preciso mais do que eu tenho para viver? Eu acho que é mais essa pegada de equilíbrio e não extremo como ele foi, né? Ele foi tão extremo, Diógenes, que ele procurou a liberdade da palavra. Então ele falava o que ele pensava para todo mundo, tava nem aí. Ele juntou essa liberdade da palavra com a liberdade das ações, à beira de levar ao limite da imprudência, né? Que é essa história de viver num barril sem objetivo nenhum, viver lá como um cachorro. No meu ponto de vista, como eu disse, né? Eu acho que ele foi muito imprudente a levar para esse extremismo todo. Aí ele continua, né? O método de Diógenes, que pode conduzir à liberdade, à virtude e, portanto, à felicidade, resume-se nos dois conceitos essenciais, que é exercício e fadiga. Ele diz que a gente precisa praticar todo dia, aí vem um exercício, formas de nos fortalecer contra a fadiga, para não sentir fadiga. E a fadiga que ele diz aqui são essas perturbações, tanto do corpo como da alma. Então, o método de Diógenes, que pode conduzir à liberdade, à virtude, à ataraxia, essa felicidade, resume-se em dois conceitos essenciais, exercício e fadiga, que consistiam numa prática de vida própria para temperar o físico, ou seja, preparar o físico e o espírito ante as fadigas impostas pela natureza, e ao mesmo tempo habituar o homem ao domínio dos prazeres e ao desprezo deles. Ou seja, você tem que se preparar, tanto em corpo como em alma, em espírito, para não se fadigar, ou seja, para não se curvar às tentações, né, dos prazeres, não se curvar à tentação dessa questão da vida em sociedade, do progresso, porque tudo isso só vai conturbar a tua vida. É o que ele prega, né? Então, o desprezo do prazer é fundamental no 5. A gente vai ver 4 escolas, né, aqui na filosofia helenística. E a única dessas 4 que traz a busca do prazer como essencial para alcançar a felicidade é o epicurismo, que é a próxima. As demais, o ceticismo, o cinismo, que é o que a gente está vendo, e o estoicismo, eles querem meio que desprezar o prazer. A única das 4 escolas da filosofia helenística que acha que, que a felicidade é alcançada pelo prazer é o epicurismo. Já o estoicismo, o ceticismo e o cinismo, eles desprezam o prazer. Então, o desprezo do prazer é fundamental na vida do cínico. Seu ideal supremo era bastar-se a si mesmo. Eu uso muito essa frase. Eu me basto. Eu me amo. Eu me isso. O cinismo é muito isso. Você basta a si mesmo. O não ter a necessidade de nada. De ninguém, de casar, de não sei o que. Não ter necessidade de nada. A autarquia, já pregada pelo mestre, assim como a apatia e a indiferença a todo o resto. Você já se basta. Resumindo aí o cinismo, porque você é como se você se inspirasse na vida de um cachorro. Basicamente é isso. Aqui é uma anedota dos cínicos, eu vou deixar aí para vocês lerem, está em espanhol, mas dá para entender. Aí, o João Freitas, detalhe, no banho eles nem sabem o que está acontecendo. É só mais um momento sem o menor sentido ou significado na vida deles, é verdade. Mas o Thor chega e faz xixi quando eu pego ele para levar para o banho. Ele faz aquele xixizinho de medo, pau humor, e aí chega lá se tremendo. Eu chamo aqui em Fortaleza, eu chamo, né, um pet shop que vem num furgão, né, num carro grande, para poder dar banho neles, mas quando eu tô na casa de praia eu tenho que levar. O pobre coitado, morro de pena, faz parte. E aí, entenderam o cinismo, turma, de Diógenes, entendeu o que ele pregava, que não adianta ter meta, não adianta ter objetivo de vida, você já se basta. Você desse jeito,
Um aluno do AB falou uma coisa que eu achei incrível. Ele disse: foram os primeiros hippies. É exatamente mais ou menos isso. Foram os primeiros hippies, tranquilo, eu vivo ali na rua, tá bom demais, estou feliz. Vocês aqui estão tristes, amarrados nessa vida, vão casar e vão trair as esposas ou os esposos porque não estão felizes, ou vão namorar, ou vão fazer coisas que acham que vão trazer a felicidade, e são essas coisas que vão trazer a infelicidade de vocês. Então, essas convenções sociais não prestam para achar a felicidade, a ataraxia. Aí, quem me dera vender areia na praia. É por aí, né? É você ser feliz dessa forma. E tem gente que consegue, né? Pela essa elevação espiritual, eu não. Eu gosto de um pouquinho de conforto, mas também demais, não. Então, às vezes, né? O pessoal olha para mim e diz: vai estudar para ser juiz, promotor, defensor. Eu sou tão feliz sendo oficial, sendo professor. Poderia ser juiz, promotor? Não tenho nem dúvida que poderia. Quero. Não me vejo. Não acho que vale a pena eu passar, sei lá, 2, 3 anos estudando, para passar no concurso, para ir para o interior, passar 10 anos no interior. Aí, às vezes, o pessoal pergunta: Cine, tu não vai... Não pergunta nada, eu não pergunto: será que eu não vou me mudar, né? Eu moro nessa casa, essa é a primeira casa que eu comprei. Eu comprei rapidamente com o dinheiro da advocacia, porque eu advoguei, né? Durante um tempo. Com o dinheiro da advocacia, eu rapidamente consegui um patrimôniozinho para comprar minha casa. Eu comprei minha casa, meu carro, foi massa. E aí, às vezes, você fica: pronto, já moro aqui há 10 anos, vou me mudar. Só que para algo mais perto, né? Mas eu pensei: caramba, eu adoro onde eu moro. Moro do lado da reserva ambiental, tô dando aula aqui, olhando pro verde, olhando para 2 passarinhos, às vezes passa mico aqui, para eu olhar. Aí é um canto de ontem mesmo eu saí para correr, eu corro aqui, ando de bike, vou com meu sonzinho de boa, nunca ninguém me chama comigo. Eu digo: eu vou fazer isso para quê? Então acho que é muito isso, sabe? Você não é que entrar na zona de conforto, né? Tentar ser menos extremo do que o Diógenes. É o meu ponto de vista. E é tentar ser feliz com agora mesmo, e não quando alguma coisa acontecer, né? Aí o Ricardo vender arte, aí a Mariana, aí o Ricardo. Depende muito da ideia de felicidade que cada um tem. Isso, Ricardo, é muito pessoal, né? Mas para eles, essa questão de buscar, e o epicurismo vem nessa linha também. Eu já começo a falar do epicurismo. Mas esse negócio de buscar exageradamente dinheiro, poder, cargo, essas coisas, que aí é mais o epicurismo que vai dizer isso, mas tem relação com o cinismo, é mais tu trazer mais problemas para você do que você trazer felicidade. Mas é muito subjetivo, né? Como o Ricardo tá falando aí. Muito subjetivo. Beleza? Pois esse é o cinismo. Quando vocês lembrarem de cinismo, lembre de Diógenes, lembre de cachorro, lembre dessa complexidade da vida, que é a vida em sociedade. Lembre dessas questões. Bora para o epicurismo. O epicurismo ele foi criado por Epicuro. Epicuro ele discutiu sobre muita coisa, certo? Ele foi um descendente de uma família ateniense, fundou a sua escola numa casa que tinha um jardim muito grande, esse jardim aqui, ó. Então a escola dele ficava nesse jardim. Aí tá aqui, ó, ele conversando de boa com a natureza, eles se deitavam lá, conversavam. Bem legal o epicurismo. Aí a filosofia deve servir, ele defendeu muito a filosofia, certo? Dizendo que a filosofia deve servir para libertar o homem do medo do destino, da morte e das divindades. O Epicuro, ele tentava buscar a ataraxia, né, a felicidade. Como eu já falei para vocês, a única escola que achava que a gente alcançava a felicidade através do prazer é o epicurismo, mas o epicurismo ele buscava muito a questão da gente não ter medo da morte, não ter medo dos deuses. Para ele, os deuses nem se preocupam com a gente. Para ele, a morte, a gente só sente as coisas porque a gente está vivo. Se você morrer, você não tem mais sensibilidade. Se você não tem mais sensibilidade, você não sabe nem o que é a morte. Então, para que temer a morte? Para que sentir as dores, né? Ele diz: olha, se a dor é fraca, teu corpo vai superar. Se a dor é forte, tu vai morrer. E se você morrer, você não vai sentir nada, porque tá morto e não tá vivo. E você só sente as coisas enquanto você tá vivo. Então, para que se preocupar com as dores? Se ela é fraca, tu vai superar. Se ela é forte, tu vai morrer. Para que se preocupar com os deuses? Os deuses não estão nem pra gente.
Então ele pregava muito uma filosofia de libertação. Libertar o homem do medo do destino, do medo da morte, das divindades. Para quê? Não vai te fazer, não existe, praticamente não vai existir o mal. Se você pensar racionalmente, o mal não existe. E aí ele também discutiu sobre a alma, né? Ele falou que a alma seria composta de partículas imateriais, muito leves, como se fossem os átomos, né? Ele pegou o conceito de Leucipo e Demócrito, e aí o Epicuro ele buscava, ó, não se preocupe com o medo das coisas, não é para ter medo, só existe o bem. E aí ele dizia que a finalidade, né, da vida é a ataraxia, é alcançar esse prazer. Ele buscava muito a história de alcançar esse prazer. Vamos entender um pouco mais sobre Epicuro, né? A finalidade da vida é a busca pela felicidade, obtida a atingir a ataraxia. E o que é a ataraxia? É a ausência de distúrbios, é a tranquilidade da nossa alma. Então, o que a gente está discutindo aqui é a ataraxia, né, que é essa tranquilidade da alma, essa não perturbação da alma, e é através da ataraxia que a gente chega aonde? Que a gente chega na felicidade. Aí, turma, alguns fragmentos de Epicuro. Não ficou muita coisa dele, mas alguns fragmentos dele, né? Para ele, todo desejo incômodo e inquieto se dissolve no amor da verdadeira filosofia. Ele foi um defensor muito grande da filosofia, assim como Sócrates, Platão. Platão deixou a carreira política, por exemplo, da família dele, para poder se dedicar à filosofia. Então, ele diz assim, ó, toda essa angústia que a gente sente, ela acaba quando você passa a estudar filosofia. Porque filosofia é entender as coisas racionalmente. A morte, os deuses, o destino. Aí ele diz, habitua-te a pensar que a morte nada é para nós, visto que todo o mal e todo o bem se encontram na sensibilidade. E a morte é a privação da sensibilidade. Então, para que temer a morte, se a morte eu não vou nem sentir o bom nem o mal, nem o bem nem o mal? Para que sentir essa morte? Porque eu só consigo sentir ou distinguir o bem e o mal com a sensibilidade. E a morte é a privação da sensibilidade. Para que tu vai temer a morte? Aí ele vai dizer que o limite da magnitude dos prazeres é o afastamento da dor. E como é que eu afasto a dor, sinto prazer e alcanço com prazer a minha sensibilidade? Repito mais uma vez que para Epicuro, a busca pela felicidade seria a busca do prazer, né? De achar o prazer. Principalmente os prazeres necessários. Prazer necessário para ele, pessoal, é o prazer necessário ao nosso corpo, como, por exemplo, o prazer de comer, o prazer de satisfazer as necessidades fisiológicas, como dormir, como fazer o número 1, número 2. São prazeres que ele diz, esses prazeres são os prazeres necessários da nossa vida, que faz com que a gente atinja a felicidade, a ataraxia. Então ele vai falar que atingir o prazer é afastar a dor, seja a dor do corpo, que vem a ser a aponia, seja a dor da alma, a perturbação da alma, que vem a ser a ataraxia. E onde existe prazer, enquanto existe, não há dor de corpo, ou de espírito, ou de ambos. Ele prega, pessoal, a busca pelo prazer necessário, né, que são esses prazeres, mas em equilíbrio. Por exemplo, você que tem gente que gosta muito de comer, né? Eu sou um que sou viciado em comer. E aí ontem, anteontem, né, eu até pedi São Paulo, eu peço 1,5 kg de São Paulo, não pedirei mais, por uma culpa minha, mas eu não pedirei mais, porque eles frustraram meu coração, depois eu conto essa história. E aí eu sei que no domingo, enquanto tava lá comendo São Paulo, comendo aquele quilo todinho de sorvete, oxe, eu queria que o mundo se acabasse, eu tava adorando. Só que depois que eu como muito, isso aconteceu domingo, aconteceu na segunda, ontem, um amigo meu, Cine, tu tá aqui em Fortaleza, então eu quero ir na tua casa deixar um ovo de Páscoa pra ti. Ele veio, né? Aí a gente jantou, aí depois eu fui comer o ovo de Páscoa dele. Olha, quando eu tava comendo lá, que eu tava preocupado se eu tava sentindo dor, se eu tava angustiado, perturbado, tava nada, tava ótimo. Só que o prazer de Epicuro não é o excesso, é o equilibrado. Tanto é que depois que eu comi muito, tanto no domingo como na segunda, eu fiquei o quê? Arquejando no sofá. Ai, comi muito, ai, comi muito, ai, comi muito. Hoje eu acordo me sentindo super mal, ontem eu acordei me sentindo super mal, a noite toda tendo um pesadelo. Então não é o comer exageradamente, é a busca pelo prazer equilibrado, em especial os prazeres necessários, que são os prazeres do nosso corpo. Então, para vocês entenderem o que ele diz mais ou menos assim: dai-me um pedaço de queijo
que eu me deleitarei em um banquete. Dai-me um pedaço de queijo, que eu me deleitarei em um banquete. Dai-me um pedaço de queijo. Ou seja, quando a gente pensa num banquete, né, a gente pensa na fartura, muita comida, muita coisa. Só que aí, ele não. Para ele, o banquete é um pedaço de queijo. Que aí ele vai conseguir, com aquele pedaço de queijo, se satisfazer de maneira equilibrada os desejos dele. Então, para ele, para Epicuro, né? Ele defendeu muito a filosofia é a forma da gente ficar em paz com a gente mesmo, de entender melhor a morte, o destino, de entender melhor as divindades, e ele defendeu a busca pelo prazer como chegar à ataraxia. Não é prazer exagerado, é prazer equilibrado, e os prazeres que ele buscava é mais prazer necessário ao corpo, como, por exemplo, o comer, o dormir, o fazer o número 1, fazer o número 2, o conversar, e por aí vai. Aí ele diz, onde há prazer, enquanto existe, não há dor no corpo ou no espírito, ou não há dor em ambos, né? Eu acho legal. Aí ele continua, né? Nem a posse de riquezas, ó, o excesso aqui, ó, o excesso. Nem a posse de riqueza, nem a abundância de coisas, nem a obtenção de cargos, ou nem o poder produzem a felicidade e a bem-aventurança. Na verdade, o excesso de coisa produzem, na verdade, a ausência de dores, a moderação. Então, o que produz a ausência de dores? Seja do corpo, a aponia, seja da alma, né? Que é a atraxia. O que produz a ausência de dores é a moderação nos afetos e a disposição do espírito que se mantenha nos limites impostos pela natureza. Ou seja, é a moderação das coisas, é o equilíbrio nas coisas. Meu sonho é achar esse equilíbrio. E aí tem até uma frase, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, que é muito conhecida, sobre o consumismo. Aí, ó, você está dando para vocês verem, ó. O consumismo é o ato de comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, ou às vezes nem gosta, e a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Olha como isso é forte. Isso é muito pessoal. É Epicuro. É muito. A sociedade que a gente vive hoje, né? É muito isso. A gente vive nesse capitalismo louco, exacerbado, de que nem saiu. Eu nem comprei o iPhone 11, o 10, eu já tô no 11, nem comprei o 11, eu já tô no 12, parcelo 1000 vezes, moro numa casa que eu não consigo nem pagar. Eu mesmo, enquanto oficial de justiça, vocês estão por fora de quantas e quantas pessoas que se dizem ricas são as maiores devedoras. Enfim, porque é o que Epicuro não prega. O que Epicuro prega é o equilíbrio. E principalmente a gente satisfazer prazeres necessários ao nosso corpo. Então, muita riqueza, muita abundância, muito cargo, então cargos públicos, muitos cargos públicos, né? Como ele fala aqui, ou muito poder, traz, na verdade, angústia para você e te tira da ataraxia. Então a gente chega na ataraxia através da moderação das disposições do espírito que se mantém nos limites impostos pela natureza. Aí ele tem uma frase que é muito legal, ó. A quem não basta pouco, nada basta. Se você não consegue se contentar com pouco, não vai ter o muito que seja que você se contente. Daí que as pessoas, quanto mais rica ela é, mais rica ela quer ser. Tipo, assim, né? Não vou nem, eu ia até falar uma pessoa, mas acabou, né? Na pandemia, o Brasil conseguiu formar mais 6 ou foram 11 bilionários, né? Mesmo na pandemia. Então, essas pessoas que são bilionárias, galera, que elas podem gastar o que for, para que elas continuam trabalhando, né? Esse sofrimento, essa busca e tal. Então, para essas pessoas, se o pouco não basta para ela, nada vai bastar. Por isso que elas vão ficar tentando ser cada vez mais ricas, cada vez mais poderosas, ter cada vez mais patrimônio. Então, a quem não basta pouco, nada basta. Então, se você não se contenta com pouco, por muito que você tenha, você não vai se contentar com isso. Muito legal, né? Aí, de todas as coisas que nos oferece a sabedoria para a felicidade de toda a vida, a maior é a aquisição da amizade. Então, seja sábio e satisfaça as necessidades do teu corpo, e principalmente a amizade, né, relacionadas à amizade, as questões do prazer necessário. Aí ele fala que é a defesa dele para a filosofia. Quando você é jovem, não se pode evitar de filosofar. E quando você é velho, não se deve cansar de filosofar. A filosofia sempre tem que estar presente na nossa vida, na visão dele. Nunca é muito cedo ou muito tarde para cuidar da alma. E filosofia é cuidar da alma.
Aquele que diz que não é ainda, ou que não é mais tempo de filosofar, ou seja, não é ainda tempo de filosofar, ou não é mais tempo de filosofar, parece aquele que diz que não é ainda ou não é mais tempo de atingir a felicidade. Em outras palavras, a pessoa que diz, olha, ainda não é tempo de filosofar, ou tá bom, já passou a época da filosofia, para Epicuro é o mesmo que diz que ainda não é tempo de chegar à felicidade, ou já passou a época da felicidade. Por isso que para ele, a gente, para alcançar a felicidade, a gente tem que cuidar da alma. E para cuidar da alma, a gente precisa filosofar. Por isso que ele defende a filosofia em toda a vida. Deve-se, então, filosofar quando você é jovem e quando você é velho, no segundo caso. No segundo caso, né, quando você é velho, para rejuvenescer o contato do bem, pelas lembranças dos dias passados. E quando você é jovem, deve-se filosofar para ser tão firme quanto o velho diante do futuro. Ou seja, buscar a felicidade, a ataraxia, né, essa tranquilidade da alma, a gente consegue através da filosofia. E através dessa busca do prazer, mas um prazer equilibrado. Aí ele vai falar assim, né, a ética para ele, que eu não converso muito, mas rapidinho não custa. O mal para o homem sábio não é ainda. Não existe mal para o homem sábio. Por quê? A morte não é um mal, porque quando existe morte, a gente não existe. O mal da alma se cura com filosofia. E o mal do corpo, se é fraco, eu suporto. Se é intenso, dura pouco, porque leva à morte. Ou seja, para Epicuro, se você é sábio, você sabe que não existe mal. Por que não existe mal? Primeiro, a morte não é um mal, porque quando a gente está morto, a gente não sente mal nenhum. Segundo, porque o mal da tua alma, essa perturbação aí da tua alma, tu cura com a filosofia. E também, se é o mal do corpo, e ele é leve, o teu corpo suporta. Se ele é intenso, também vai durar pouco e tu vai morrer. Então não existe mal. Então o mal, para o homem sábio, não é ainda. Já para ele, o bem é prazer. Só que são os prazeres naturais e necessários. Comer quando se tem fome. Isso é o bem, isso é prazer. Só que existem prazeres naturais e não necessários, comer alimentos refinados, por exemplo, um ovo gourmet, como o que eu comi ontem, ovo de Páscoa. E prazeres não naturais e não necessários, que é a busca pela riqueza. Então, para ele, o bem é sentir prazer. Então, o sumo bem é o que não comporta nenhum mal. É a falta de dor no corpo, a aponia e a na alma, a ataraxia. Enfim, essa é a ética para ele. Não existe mal e a gente deve sempre buscar o bem, mas o bem de maneira equilibrada. Está satisfeito com esses prazeres naturais. Aí, turma, a gente pode dizer que Epicuro foi um hedonista. Hedonista é uma corrente da filosofia que busca o prazer, que encontra no prazer a busca, né, do sentido da vida. O hedonismo, a gente aquela pessoa muito hedonista, aquela pessoa que sente prazer em tudo, que busca como objetivo de vida o sentimento do prazer. Então, o hedonismo é aquele que entende o prazer como meio de vida. Aí, muito mais refinado é o hedonismo dos epicuristas. Epicuro julga de modo positivo somente os prazeres naturais e necessários, experimentados com grande medida. Ou seja, só os prazeres naturais e necessários, que é o prazer de comer, de dormir, de conversar. E tem que ser na medida, né? Não pode ser. O prazer supremo para Epicuro consiste na ausência de dor, aponia, tanto física como espiritual, que é a ataraxia. Então, a aponia significa a ausência de dor, mais a ausência de dor no corpo, mas para alguns lados da alma, quando a gente fala de ausência de dor na alma, é mais a questão da ataraxia. E aí ele vai dizer, né, que são vãos os temores em relação aos deuses e ao além. A gente não deve ter medo, nem esperar nada deles. Por quê? Porque os deuses não estão nem aí pra gente. Que o pavor em relação à morte é um absurdo, pois a morte não é nada. Enquanto estamos presentes da morte, enquanto estamos presentes aqui, a morte está ausente. Quando a morte se apresenta, a gente é que está ausente. Então a morte não é nada. Para que temer a morte? A intensidade suprema dos prazeres é a máxima redução de todas as dores. Então, como é que eu acho o prazer? Como é que eu reduzo as dores? Através do prazer. E se eu reduzo as dores através do prazer, é onde eu chego na felicidade, na ataraxia. O prazer, quando o entendemos corretamente, está à disposição de todos. Essa questão da vida é equilibrada. O mal dura pouco ou é facilmente suportado. Então, para que se preocupar com o mal, né? E esse foi o epicurismo. E aí, galera, gostaram do ceticismo e do epicurismo? Legal, né? Eu gosto demais, 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 demais. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Bia aqui falou, para Epicuro, se alcança o prazer moderado, isso. Aí o Thiago
Clube da Luta, essa frase. Ô, Thiago, eu não sei se é do Clube da Luta, mas eu lembro que eles falam, o Clube da Luta é massa, né? Mas eu acho que é uma frase anterior do Clube da Luta, cara, mas eu não tenho certeza não, pra ser bem sincero, mas no Clube da Luta eles falam isso. Tanto é que eu lembrei dessa frase na aula do AB, aí um aluno pesquisou para mim e colocou. Aí o Breno, então o prazer só é o princípio da felicidade, enquanto mesmo não proporciona dor. Isso. Breno, é a gente conseguir alcançar a felicidade através do prazer. Porque quando a gente está tendo prazer, e não é aquele prazer, turma, de comer muito, de fazer muito sexo, de comprar casa, de não sei o quê, de ter mais riqueza, e quando a gente está tendo aquele prazer moderado, a gente está sem dor, seja no corpo, seja na alma. E aí isso é a felicidade. Para ele, a felicidade é a ausência de dor. A ataraxia é a ausência de dor, né? Essa felicidade, seja a ausência de dor na alma, essa perturbação da alma, seja do corpo. É o que ele coisa. A Lara tá falando top. Eu adoro discutir isso. Eu, por mim, passava uns 4, 5 aulas só discutindo essas questões, porque são boas pra gente, ó, pra gente pensar na nossa filosofia de vida, mas eu não tenho esse tempo todo, infelizmente. Pois, meus queridos alunos, muito obrigado pela aula, pela participação de todos, pela presença de todos. É muito legal, ó, 55 alunos aqui, muito massa. Obrigado por tudo. A gente se vê, então, na quinta-feira que vem, onde a gente vai acabar a filosofia helenística, e se der tempo, não sei, mas na quinta-feira que vem eu já começo falando da filosofia na Idade Média. Beleza? Até quinta para todo mundo, vou parar a gravação. Valeu, Bianquinha, obrigado pelo apoio. Valeu, prof. Valeu, galera.